A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aqui com a Igreja Metodista em Embu das Artes. E eu quero, nesse primeiro momento, te convidar a curvar a tua cabeça para que possamos fazer uma oração. Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, este privilégio que o Senhor nos concede de poder louvar, bendizer e adorar o Teu nome e receber a Tua instrução através da Tua palavra. Consagramos esse tempo ao Senhor, certos de que o Senhor se inclina dos céus para ouvir a nossa adoração, receber o nosso louvor. Obrigado, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que está fora da Tua vontade, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Por amor e graça e por misericórdia. Perdoa-nos. Para que possamos estar diante de Ti, lavados, remidos, diante da Tua santidade, Senhor. E adorar o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Amém, graças a Deus. O Salmo de número 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem morará no Teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Que possamos agora, nesse instante, reconhecer que quem habita, quem está diante do Senhor, são pessoas que têm essas qualidades, essas virtudes que estão descritas nesse salmo. Que essas virtudes sejam encontradas em nós, em mim e em você, para a glória do Senhor. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Senhor. Seja adorado. Tu és digno. Digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só Tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a Tua glória está aqui, neste lugar. Digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só Tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a Tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor,
Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Tu és digno, Senhor, digno de glória, de todo louvor, digno de honra. Só tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar. A tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, são querubins, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado, louvado, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 Senhor. Diga santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Diga santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Diga mais uma vez, declara santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é justo e Ele é digno. Diga digno. Digno, digno, digno é o Senhor. Diga digno, 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 digno é o Senhor. Aleluia. Tu és santo, Senhor, tu és maravilhoso. Te adoramos, Deus, te adoramos, Senhor. Tu és digno de louvor, de honra, glória, adoração. Nós nos curvamos diante da Tua grandeza, da Tua majestade, Senhor, te reconhecendo como Deus maravilhoso, grandioso que Tu és, Senhor. Por isso louvamos, louvamos o Teu nome. Diga: louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado, louvado, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Louvor, ações de graças, honra e adoração ao digno, ao digno. Amém, graças a Deus.
Aleluia, Senhor. E diante da tua presença, nós rasgamos as nossas vestes, mas rasgamos os nossos corações também. Não somente aqui, Senhor, mas no nosso dia a dia, que essa seja a nossa verdade. No lugar da injustiça, que nós sejamos a tua justiça. Que nós possamos, ó Deus, corresponder a tudo aquilo que o Senhor espera de nós, como teus filhos, teus servos, parte da tua criação, para que possamos estar, Senhor, diante da tua presença, te adorando, te bendizendo, pelo grandioso ser, pelo grandioso Deus que tu és. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Obrigado, Senhor. Diga: eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Que flua, Senhor. Flua em nós, Senhor. Flua em nós, Senhor. Aí na tua casa, não se contenha, não se limite, não se restrinja, mas que queime aí na tua vida, no teu coração, no altar que você tem levantado ao Senhor, uma adoração que suba como aroma suave, como incenso suave, cheiro agradável, cheiro de louvor, cheiro de adoração, que possa agradar ao teu Deus, ao teu Senhor. Adore a Deus, adore ao dono da tua vida, adore ao único digno, santo e maravilhoso, porque Ele é todo maravilhoso. Maravilhoso és, Senhor. Aleluia. Diga assim, ó.
Quem já pisou? Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deixa fluir. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como sempre tenho dito, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E hoje em especial estamos mais uma vez reunidos. Aliás, todos os dias são especiais porque desfrutar do dom da vida, ver a beleza das coisas, perceber a grandeza de um Deus que se manifesta através da sua criação, isso é maravilhoso demais. E se nós nos atentarmos realmente para tudo aquilo que Deus faz, nós vamos perceber que tudo que Deus faz é perfeito e é maravilhoso e se torna especial para as nossas vidas. Então é especial estarmos aqui reunidos mais uma vez, a gente aqui no estúdio casa, e você aí na sua casa, para ouvir, para receber uma palavra que venha da parte de Deus para a tua vida. E hoje eu quero te pedir ainda que nesse instante você possa curvar a tua cabeça para que a gente possa estar orando e entregando esse tempo de ministração, consagrando ao Senhor, para que tudo aquilo que venha no decorrer desse nosso tempo aqui juntos possa fluir na mais perfeita ordem, em paz, para que nós sejamos edificados naquele que é o nosso Deus. Oremos. Deus amado, Deus bendito, diante da tua presença estamos, te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor. E nesse tempo, agora em que nós paramos, Senhor, para poder ouvir a tua voz, nós suplicamos para que os nossos entendimentos, Senhor, se abram para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, estar com os nossos ouvidos abertos, atentos a tua voz, a tudo aquilo que o Senhor falará aos nossos corações, de forma que isso possa realmente, ó Deus, ser abraçado por nós, acolhido em nossas vidas e ser praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Bom, você já construiu alguma coisa na tua vida? Especificamente uma casa. Você já teve essa experiência de construir uma casa? De construir alguma edificação? E, nesse caso, como eu disse, especificamente uma casa? Você já viu o trabalho que dá para construir uma casa? Eu já passei por essa experiência e eu sei que o negócio é pesado, exige um compromisso, exige um esforço, exige de nós, demanda de nós, né, um controle tanto financeiro como emocional, como até mesmo relacional, porque você se relaciona com as pessoas que estão ali edificando, tem que se relacionar com a sua família, tem que haver essa ponte para que tudo aquilo que você tem projetado possa ser construído da forma que você espera que seja. E aí envolve, né, além da parte financeira, da parte relacional, das pessoas que estão ali envolvidas no trabalho, envolve também, numa construção, um projeto. E é interessante que, quando a gente não tem um projeto, não tem um roteiro a ser seguido, fica difícil de construirmos alguma coisa. Por menor que seja, mas você precisa de um modelo para que, em olhando o modelo, você consiga projetar fora daquele papel, fora dos planos teóricos,
colocar em prática ou na prática tudo aquilo que está no papel. E aqui, eu estou falando aqui de São Paulo, para quem está assistindo aí de outro estado, outras cidades, nós temos um projeto habitacional, né, chamado Minha Casa, Minha Vida. Eu vou fazer um trocadilho com isso. E eu sei que esse projeto Minha Casa, Minha Vida é um projeto de habitação, onde exige-se alguns documentos, alguns comprovantes, exige-se uma série de formalidades para que uma pessoa, alguém, uma família possa realmente usufruir desse benefício, né? Não vamos entrar em detalhe do Minha Casa, Minha Vida, mas e se minha vida fosse minha casa? Como é que seria isso? Como seria empreendidos esforços, né, para que minha vida fosse a minha casa? E é sobre minha vida, minha casa, que eu quero partilhar a palavra do Senhor com você, para que a gente possa entender que não se trata apenas de uma construção física, mas de uma construção espiritual. E vamos descobrir que relação tem entre minha casa, minha vida, e minha vida, minha casa. Para isso, eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, e o verso de número 46 a 49, que vai dizer o seguinte: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem nécio que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, esse texto é uma parábola bem conhecida que Jesus profere para os seus, né? Quando ele diz assim, olha, aquele que ouve os ensinamentos, as palavras, aquele que observa tudo aquilo que eu tenho ensinado, vai ser comparado a um construtor sábio. E o construtor sábio, ele entende que uma casa bem fundamentada, bem edificada, ela precisa ter bases firmes e sólidas para que essa casa possa permanecer firme quando houver qualquer tipo de intempéries, né, de tempestade, de chuva, de enchente, de terremotos. Então, o homem que é o construtor sábio, ele entende que precisa realmente escavar a terra até achar fundação, até achar a terra firme, onde ele possa, a partir dali, colocar os alicerces que vão dar sustentação à casa. E Jesus disse que aquele homem, o construtor que é nécio, que ouve, mas não pratica as palavras, os ensinamentos, é comparado ao cara que vai e constrói à toa, que constrói a esmo, que constrói na areia, que não procura fundação, não procura terra firme, não se preocupa em manter o edifício que está sendo construído de forma que ele seja inabalável quando vier algum tipo de dificuldade, de chuva, de tempestade, ou como diz a palavra, que os rios venham contra essa casa, não é verdade? Então, o Evangelho de Mateus também fala isso, que se o homem constrói sem fundamento, na areia, quando vem a chuva, a tempestade, e transbordam os rios, e vão de ímpeto contra aquela casa, e ela desaba, e é grande a ruína. E imagina aí, para você, para mim, que a gente constrói uma casa para que a gente possa morar, e a intenção em construir essa casa é que ela sirva de abrigo, porque casa para a gente é sinônimo de abrigo. Casa para a gente é sinônimo de segurança, de estabilidade. Então, quando você constrói uma casa pensando que ela vai permanecer, que ela vai aguentar a chuva. E, para falar a verdade, não tem coisa... Quer dizer, tem coisa pior, né? Mas uma casa com pingueira, com goteiro, onde você põe um balde aqui, uma panela ali, isso é terrível. Né? É a casa de verão, não é casa de tirar férias, é casa de verão, só funciona bem quando está quente, mas quando chove,
Está lá, panela aqui, balde ali, pegando as gotas que se infiltram pela laje ou pelo telhado e que acaba trazendo um certo incômodo para a gente. Mas Jesus vai além desses vazamentos no teto. Ele diz assim, olha, se a casa não está bem edificada, ela não resiste e ela cai e é grande a ruína. E quão triste é para pessoas que perdem suas casas, porque são construções em terrenos não aconselháveis, são construções que não têm um projeto, que não tem uma base sólida, e isso traz um desespero, uma dor, uma amargura, porque você acaba perdendo todo o investimento que você fez. Não é verdade? E isso é complicado. Agora, por que Jesus fala essa parábola? Primeiro, Jesus considerou alguns elementos de sua época, né? Primeiro, essas casas que eram construídas na época de Jesus eram construídas com barro e alguma mistura de outros materiais, outros elementos, endurecidos, como tijolos, né? E eles eram montados, formando as paredes, as suas divisões, um telhado de palha, ou seja, um telhado mais frágil. E detalhe, com essas paredes desse barro endurecido, elas eram frágeis de forma que os ladrões podiam derrubar, quebrar, perfurar e entrar e invadir essas casas, pelas paredes ou pelos telhados, que eram também de palha, ou seja, um material mais frágil, mais sensível. E é interessante também porque Jesus usa esse exemplo das casas, porque no contexto de onde Jesus nasceu, a terra árida, né? Então era necessário, era importante que as construções fossem feitas próximas de rios ou riachos, para que tivesse água com facilidade, para poder manter a sobrevivência, o gado, né? Então eram locais onde havia sim uma necessidade de ser construídas, né, com essas características. E diante dessas características e necessidades desses locais que eram construídos, né, Jesus ele também aponta dois tipos de construtores. Nós já falamos um pouquinho, eu só vou reforçar isso. Construtores nécios, aqueles que constroem em qualquer terreno, e os construtores que são sensatos, prudentes, que constroem a partir de um fundamento firme e sólido. Então, Jesus está dizendo aí para a gente, se você vai construir, vai começar a edificar, procure a rocha, procure a terra firme, onde você pode estabelecer as suas bases, os seus fundamentos, para que você possa ter uma construção que aguente as dificuldades, né? Então, diante desse quadro, as casas podiam até ser parecidas, ou hoje as casas podem ser parecidas, mas Jesus está dizendo que as tempestades, os rios e as dificuldades do dia a dia, no caso, elas vão revelar o alicerce. Ou seja, a aparência nem é tão importante quanto o fundamento onde essa edificação vai começar a ser construída. Então, a aparência nada mais é que um rótulo, que uma casca. E a gente às vezes julga pela aparência, né, uma casa bonita, e não sabe se lá embaixo está fundamentada, está bem estruturada. Enquanto uma outra de aparência mais singela, talvez tenha suas bases mais firmes. Então, construir uma aparência somente externa, isso não traz nenhuma solução, não traz nenhum compromisso de fortaleza, de abrigo, quando vem a tempestade. Ou seja, que as suas bases, que as nossas bases sejam profundas até encontrar a rocha, a terra firme, para que ela possa ser uma construção que aguente os trancos da vida. Outra coisa, eu pensei, a partir desse texto, em Jesus como o engenheiro, né? O engenheiro que dá o modelo, que desenha, que diz, que fala como tem que fazer, que estabelece os materiais, né? Por exemplo, é o próprio Jesus que nos dá os parâmetros de como essa construção deve ser realizada. Ou seja, a partir do momento que Jesus disse, olha, todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, ou seja, tem uma relação em ouvir e praticar. Não basta só ouvir ou praticar qualquer coisa. Tem que haver essa estreita relação entre ouvir, que é a ação, né? Ouvir, eu estou ouvindo, e o verbo praticar,
de colocar em ação todas essas duas palavras que se conectam tão profundamente nessa parábola e nos dizem que, ao final, Jesus diz que aquele que ouve e não pratica, não tem como elaborar uma construção fundamentada na rocha. Então, se Jesus é aquele que nos dá os parâmetros, então nós devemos observar as suas palavras e copiar o modelo das suas palavras, ou seja, a sua ação. Então, Jesus é a casa, vamos dizer assim, a casa perfeita, a casa que aguentou a crucificação, a casa que aguentou as acusações injustas, a casa que estava ali pronta para acolher, para guardar, para proteger todos aqueles que chegaram até ele, a casa que era o lugar de segurança para todos aqueles que necessitavam. Ou seja, veio todas as dificuldades na vida de Jesus, a traição, a negação, a crucificação, o escarnecer. Tudo isso veio contra Jesus e nós podemos trazer isso como símbolos dos rios, das tempestades que também sobrevieram contra Jesus, mas Jesus permaneceu firmado na rocha, firmado nele mesmo, ou seja, havia um lugar de segurança nele, havia a própria segurança nele. E aí você diz, mas Jesus era Jesus, mas ele disse que você tem condição, que eu tenho condição de suportar, de manter-me, de nos manter firmes em frente, né, a todas as dificuldades que venham contra as nossas vidas. Então, se ele nos dá os parâmetros, se ele diz que tem que ouvir e praticar, esse é o caminho, essas são as ferramentas, esses são os materiais que precisam ser usados para que essa construção seja sólida. Ou seja, mas pastor, que matéria você está falando? Está falando de bloco, tijolo, pedra, areia, ferro, cimento, para uma construção de uma casa aqui no plano físico, no plano material? Sim. Mas como nós estamos falando de casa como uma construção espiritual, ou seja, a minha casa é essa casa que precisa ser construída a partir de valores e princípios do reino de Deus. Ou seja, que virtudes são necessárias para que a minha casa permaneça firme na rocha? Se a gente for observar esse texto lá no Evangelho de São Mateus, Jesus vem todo, após o Sermão do Monte, ele vai dando várias instruções, né? Jesus vai falar sobre humildade, sobre ser manso, sobre ser chorar, sobre pacificadores. Jesus vai falar sobre ser humilde. Então, todas essas virtudes, elas precisam ser como que a argamassa, como que os tijolos, como que os ferros que vão fundamentar essa casa, porque a rocha é Jesus, a base é Ele. Então, se você fundamenta a sua ação, a sua construção, como nós falamos, minha casa, minha vida, porque não se trata de uma construção aqui para esse plano físico, mas de uma construção que vai para a eternidade, que te promove para a eternidade. Então, nós estamos falando de elementos que não são materiais, mas são espirituais, são morais, são éticos, são virtudes que vão nos capacitar, que vão nos dar condição para que a nossa construção seja bem feita, de forma que ela suporte todas as dificuldades que ela vai estar submetida com a ação do tempo, com a ação dos rios, das chuvas, das tempestades, do clima e de qualquer outra situação. Bom, a casa também ela precisa resistir à prova do tempo. E aí eu digo assim, tempo de relógio, tempo biológico e tempo de Deus. Por exemplo, você já se olhou lá no seu passado, como você era ou anteriormente? Qual eram as suas atitudes, as suas motivações, a sua fala, a sua maneira de proceder? E você certamente, assim como eu, você vai perceber que hoje alguns elementos já não fazem mais parte da sua vida como antigamente faziam. Ou seja, já pensou uma pessoa que você conheceu há 10 anos atrás e era uma pessoa muito crítica, muito faladora, uma pessoa muito chata, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que era egoísta, egocêntrica, uma pessoa que só pensava em si mesmo, que falava de outras pessoas, e essa pessoa passou 10 anos sem te ver.
E agora, 10 anos depois, você encontra essa pessoa. E essa pessoa envelheceu, o seu aspecto já é outro, mas a sua fala, o seu comportamento, a sua ação frente ao mundo continua a mesma. O que você vai dizer dessa pessoa? Que o tempo passou para essa pessoa? Não, somente o tempo biológico. Porque ela envelheceu, mas ela permaneceu estagnada na mesmo os 10 anos atrás, porque ela não teve nenhum tipo de evolução, nenhum tipo de crescimento a nível mental, espiritual, emocional. Ela permanece da mesma forma de 10 anos atrás. E esse, eu posso dizer para você, que é considerado como um homem nécio, como um construtor nécio, que está construindo a sua casa a partir de defeitos, de condições que não contribuem para uma construção duradoura para a eternidade. Pelo menos com Deus, não. Então, agora pensa na pessoa que você conheceu há 10 anos atrás, hoje você tem um prazer de rever essa pessoa, e essa pessoa, assim, pela ação do tempo, pelo tempo biológico, essa pessoa envelheceu, mostra sinais da ação do tempo, né? Mas essa pessoa já não é mais a mesma, ela evoluiu, e ela hoje tem um comportamento, uma fala diferenciada daquela que ela tinha antes. Então essa pessoa, ela evoluiu no tempo de Deus, porque a nossa busca é pelo ideal que é Jesus Cristo, ou seja, o nosso modelo de ser humano mais completo, completamente perfeito é Jesus. Então, se você mudou, você voltou a ter contato com essa pessoa, e essa pessoa já tem falas diferentes, ela já evoluiu, ela já tem um comportamento diferenciado. Então essa pessoa, o tempo não passou por ela, mas ela passou. Ela conseguiu crescer, evoluir e transformar-se num ser humano melhor. Então são esses valores, essas características que indicam que essa pessoa tem construído a sua casa para a eternidade, que essa pessoa tem construído na rocha, através de valores, virtudes que vão projetá-la para a vida eterna. Porque a intenção é que a minha casa aqui no plano físico, material, ela seja firme e não caia. E no reino espiritual? E no pós-vida? Como os egípcios falavam, né? No pós-vida. Qual que é a minha projeção? Como é que está a minha construção? Será que eu estou construindo com elementos que vão ruir? Porque essa construção tem que ser feita aqui, nesse plano. Nesse plano material. É aqui que começa a construção para o plano espiritual. Aliás, você vive essas duas dimensões aqui. Você não é só uma casca, aí, não é só uma carne, um pedaço de carne, mas você contém alma, espírito e corpo. Então, é uma realidade triuna, né? Onde nós devemos viver projetando-nos para essa vida essa vida terrena aqui. E é interessante que a qualidade da obra revela o construtor. Ou seja, você olha para uma construção bem feita, bem acabada, né? Com todos os detalhes no local certo, e você observa, você vê assim, nossa, a casa está perfeita, não tem nada fora do lugar. Assim é a nossa construção espiritual também. Ela precisa ser uma construção que não necessite de reparos. Ou seja, o tijolo que eu uso aqui, ele vai perecer. Mas o tijolo da virtude, do amor que eu uso na construção da minha casa espiritual, ela vai permanecer. Então, se eu vou construir, eu preciso construir com os melhores materiais que estão à disposição da minha casa, da minha vida, né? Ao alcance das minhas mãos. Então, eu preciso construir a minha casa espiritual, aliás, minha vida, minha casa. Eu preciso construir a minha vida com todas essas virtudes, esses valores, de forma que a minha construção não se corrompa com o passar do tempo, com o passar dos anos, mas que ela seja uma casa firme que vá durar para toda a eternidade. Bom, qual é o padrão que você se encaixa? No padrão dos construtores nécios ou dos construtores sensatos e prudentes, que procuram a rocha, procuram a terra firme, que não constroem em qualquer lugar, que se constroem, porque é a minha vida, é a minha casa, a minha habitação. Como é que eu construo essa habitação espiritual? Eu preciso de valores, eu preciso de virtudes, todas elas que estejam em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Humildade, amor,
fraternidade, bondade. Tudo isso são elementos que vão contribuir, que vão somar para que essa construção seja firme e não ceda à ação das tempestades, do clima de uma forma geral. Uma pessoa que está bem construída para a eternidade é uma pessoa que, no mundo material, no dia de hoje, não cede a provocações, é uma pessoa que não cede frente ao egoísmo, é uma pessoa que pratica a justiça, é uma pessoa que compreende e se coloca no lugar do outro, é uma pessoa que é fator de soma na construção de um mundo melhor, de vida melhor. É uma pessoa que cumpre o seu papel com base nos ensinamentos que Jesus deixou. É uma pessoa que considera, não somente ouvindo, mas praticando as verdades do Filho de Deus. Ou seja, é preciso ter essa disposição. Por quê? Por que precisa de disposição, pastor? Porque essa construção para a eternidade, ela só pode ser concluída ou começada ou continuada através de atos de vontade própria. Ou seja, eu preciso amar o amor, eu preciso amar a humildade, eu preciso praticar a humildade na minha vida. Porque esses valores, essas virtudes, elas são conquistadas. Não é para você esperar que Deus venha e te toque e faça um mover na tua vida e como num passe de mágica, hoje eu sou soberbo, amanhã eu sou humilde. Não, não é passe de mágica. Não é Deus que vai vir com um pozinho mágico sobre a tua vida. É você que abre mão do orgulho. É você que abre mão da vaidade. É você que abre mão da mentira. É você que se programa de forma que você vai viver para a verdade, pela verdade e com verdade. Ou seja, se Jesus não tivesse isso em mente, ele não teria dito que tem que ouvir e praticar as palavras dele. Entende? Então, esses valores, eles não se corrompem com a ação do tempo. Esses valores permanecem, essas virtudes permanecem, mas o tijolo que você construiu a tua casa aqui vai perecer, vai se decompor em algum momento. Afinal de contas, não somos pirâmides do Egito, né? Que estão aí há muito tempo, milênios, né? Estão aí as pirâmides aí, desafiando o tempo, estão aí em ruínas, mas estão lá, entende? Mas, com o tempo, elas podem perecer. Mas as pessoas que se empenharem em construir, deixaram a sua marca na história. E você pode ter certeza que tudo que é construído com amor, com boa vontade, usando todos esses elementos, essas palavras sendo observadas, essas palavras de Jesus e sendo praticadas, a construção permanece para sempre. Agora, aquelas construções que são feitas para que o meu ego fique insuflado, né? Para que o meu ego cresça, para que eu apareça, essas construções vão cair. Sinto muito em te dizer isso, ou não sinto nada em te dizer isso, mas essas construções não vão permanecer. Essas construções vão perecer. Aquilo que vai permanecer é aquilo que você constrói para a vida eterna. E isso é cumprir as palavras de Jesus na prática. Afinal de contas, é a sua vida. E como eu disse, né? Minha vida, minha casa. E se eu estou construindo a minha casa espiritual, eu quero construí-la da melhor forma possível. Da melhor maneira possível. Me utilizando de todos os elementos, todas as ferramentas, todos os materiais das melhores marcas. E vamos dizer aí, né? Uma ferramenta ou um material com a marca Jesus, assim, eu assino embaixo. Humildade, eu assino embaixo. Amor, eu assino embaixo. Fraternidade, está lá a marca de Jesus. Então isso, meu querido e minha querida, são materiais que jamais vão perecer, jamais vão se perder e vão permanecer para a vida eterna. Aliás, esse é o passaporte para a vida eterna. Amém?
Que Deus te abençoe, que essa reflexão possa fazer você parar e pensar realmente se você tem construído com materiais de pouca confiabilidade ou de nenhuma, ou se você está construindo com elementos que vão trazer sim um benefício maior, porque não vai dar para conciliar um material bom com um material ruim, tá? Ainda que você utilize amor, mas use conexões como a inveja, esse amor não vai ser forte o suficiente para permanecer aí nessa construção. Vai ceder, vai cair e vai ser grande a ruína. Então, pare e pense um pouquinho, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita iluminação para compreender essas loucuras que o pastor fala aqui. Mas que você possa, em nome de Jesus, pensar de fato, refletir e encontrar o melhor caminho, a melhor solução, o melhor terreno e construir uma bela casa. Minha casa, minha vida é o projeto habitacional, mas minha vida, minha casa é o projeto habitacional para a eternidade. Oremos. Deus, em nome de Jesus, te damos graças, te louvamos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, te louvamos, te adoramos, porque sabemos que o Senhor fala conosco, que essas palavras que foram registradas na tua Bíblia, na tua palavra, elas ecoam, Senhor, até os nossos dias e nos fazem parar, pensar e nos inspiram, Senhor, a buscarmos melhores condições para que a nossa construção, para que a nossa vida, que a nossa casa terrestre, que se projeta para a eternidade, possa ser bem construída a partir das tuas palavras, da observância das tuas palavras e da prática ininterrupta, Senhor, ininterrupta das tuas palavras, Senhor, para as nossas vidas, palavras de vida e vida eterna. Que o Senhor abençoe os seus filhos em casa, que o Senhor continue protegendo, abençoando, para a glória do teu nome. Nós te louvamos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Aliás, já falei bastante, né? Então vamos fechar assim, ó. Que Deus continue abençoando a tua vida e fazendo a cada dia com que você possa perceber e aceitar as orientações dele para que a construção sua seja uma construção firme e sólida para a eternidade. Essa é a Igreja Metodista aqui em Embu das Artes e nós deixamos um abraço muito especial para você. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão doce do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, o de sempre, eternamente. Amém e graças a Deus. Um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo culto.